Voltando do intervalo, pessoal, vamos simplificar bem a questão. Quando a gente fala de contas públicas, a gente está falando de dois lados, isso aí não é segredo para ninguém. Tem o lado de despesa, onde o governo não está mexendo muito, e tem o lado arrecadação, onde o governo quer mexer muito. A ideia de mexer muito está embutida, ou está embutido não, foi explicitamente declarado hoje pelo ministro da Fazenda. Ele disse que quer abrir o que ele mesmo chamou de caixa preta das renúncias fiscais. Disse que o governo vai atrás de cada um dos CNPJs que, segundo o ministro, receberam benefícios. A reportagem é de Théo Cury. O Ministério da Fazenda prepara, junto com a Controladoria Geral da União, a divulgação de uma lista com todos os CNPJs das empresas no país que, para o governo, seriam beneficiadas por renúncias fiscais ou subsídios, chamados de Caixa Preta por Fernando Haddad. A declaração foi do próprio ministro para o jornal O Estado de São Paulo. Mais tarde, em entrevista coletiva, ele voltou a criticar a falta de transparência das desonerações. É a maior caixa preta do Brasil. Dá quase 600 bilhões de reais que a União perde em nome do quê? Em nome de meia dúzia que fazem lobby no Congresso e no Judiciário. Ilegítimos. Divulgar os nomes das empresas que se beneficiam com isenções de impostos não é uma ideia nova, mas nunca foi colocada em prática sob a alegação de que se trata de sigilo fiscal. Haddad disse que esse não é o entendimento dele nem do atual comando da Receita Federal. O ministro vê na revisão dos benefícios um caminho para fazer frente às despesas públicas em meio à tramitação do novo marco fiscal. A proposta do governo, baseada em metas de superávit primário, prevê, no mínimo, um aumento de 0,6% dos gastos acima da inflação de um ano para o outro. Nesta segunda, Haddad rebateu as críticas sobre a falta de punição caso não haja o controle esperado das contas. Assim, eu não conheço nenhum país que criminalize, mas de ter uma regra robusta, nós somos os primeiros que estamos propondo isso. A regra clara. O que adianta você faz uma regra dura, tipo teto de gasto, e depois fica aprovando emenda constitucional, furando o teto? O ministro aproveitou ainda para fazer uma comparação com o Banco Central no caso do não cumprimento das metas de inflação. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, projetou a quarta alta seguida para o IPCA para este ano, em 6,04%. Assim, ninguém pune o Banco Central por não cumprir meta de inflação. O resultado fiscal ele depende do Congresso, ele depende do Supremo, ele não depende só do Executivo. Aí, nisso aí eu concordo com o Haddad, depende de tanta coisa, inclusive os juros. Então, se o mesmo raciocínio vale para juros. Mas não vamos desviar a conversa, Daniel. Ela, afinal de contas, trata de uma questão central dos últimos governos brasileiros. Nenhum conseguiu enfrentar essa questão. Esse aí vai conseguir? Esse que é o ponto, William. Se o ministro Fernando Haddad e este governo conseguirem, excelente. Mas essa intenção não é nova. Em 2021, por exemplo, na aprovação da PEC emergencial, que foi idealizada e proposta pelo ministro Paulo Guedes à época, havia uma previsão de se reduzirem os incentivos tributários a uma razão de 10% ao ano e de, no final de 8 anos, você entregar esses incentivos tributários em torno de 2% do PIB. Hoje a gente está falando de alguma coisa entre 3,5% e 4%. Esse era o plano e não foi adiante. Não vai adiante porque quando você começa a dissecar quem são os beneficiários, você encontra uma enorme resistência. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União acabou de encerrar uma auditoria sobre um desses incentivos, que é a Política de Desenvolvimento Automotiva Nacional. O que é isso? São benefícios tributários dados às montadoras que se instalam na região norte, na região nordeste e na região centro-oeste. Isso nos custa, ao ano, 5 bilhões de reais. Só este programa. O cálculo que faz o TCU é que para cada emprego gerado ali em uma dessas montadoras, emprego direto ou indireto, a União gasta 34 mil reais. Você tem um gasto ali de mais de 50 bilhões de reais por ano,
atrelado à Zona Franca de Manaus, que tem uma previsão até 2073. Então, imagina quando você começa a fuçar esse tipo de gasto aqui, há uma união de interesses muito difusos que acaba impedindo que você trate desse todo. Você tem uma união ali de políticos do Amazonas, do Centro-Oeste, do Nordeste, do agronegócio, que consumiu no ano passado 53 bilhões de reais em benefícios tributários, ou seja, é a união de muita gente que prefere que tudo continue como está. Portanto, se este governo conseguir atacar o problema, excelente, mas o histórico indica que a briga é muito, muito, muito difícil. Raquel, consegue atacar o problema? William, estou com o Daniel, espero que sim, mas acho... Não, todos nós esperamos isso, não é essa a questão. Torcer, a gente torce porque consiga. A questão é saber se tem condições de. É que o ponto é o seguinte, essa questão que o ministro Haddad falou, né? Vou expor CNPJ por CNPJ, tem uma questão também ali de sigilo fiscal, mas enfim, esses programas não é crime você ter incentivo fiscal desde que seja um incentivo fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Como é que ele vai fazer com o Simples, por exemplo? E é aí que mora o X da questão. E eu tenho certeza que a equipe do ministro sabe disso. Você vai precisar enfrentar essa batalha no Congresso Nacional. Não importa muito se você vai expor ou não vai expor as empresas, é ali que você vai ter que fazer os enfrentamentos. E aí, se você olha para o pacote de renúncias fiscais, o Simples Nacional, previsão aí de quase 119 bilhões de reais. No Simples Nacional, eu não tenho a menor expectativa de que ninguém vai conseguir mexer. Se você olhar para, por exemplo, a desoneração da folha, que foi uma coisa que foi aí inserida pela Dilma Rousseff, Bolsonaro não conseguiu acabar com ela, o lobby é fortíssimo, também não vai conseguir mexer. Aí você vai olhar a Zona Franca de Manaus, eles vão conseguir mexer? Está tendo uma discussão aí de revisão dentro da reforma tributária, também não enxergo. Se você vai olhando aqui item por item, deduções do imposto de renda da pessoa física, o Lula vai topar uma medida impopular dessa? Então, assim, qual é a renúncia fiscal, os pacotes aqui de renúncia fiscal que o ministro Fernando Haddad vai conseguir fazer o enfrentamento no Congresso e com o próprio governo federal, tá? Porque a hora que ele colocar isso em pormenor, será que o Lula vai topar a queda de popularidade? O restante do PT vai topar a queda de popularidade? William, em 2019, o Paulo Guedes prometeu uma guerra parecida contra o Sistema S. E tinha uma expressão clássica dele que ele prometeu antes mesmo de assumir, já na transição de 18 para 19, meter a faca nos recursos do Sistema S. Apareceu ali como uma grande bandeira elogiada. Tinha outra frase que eu vou salvar a indústria dos industriais. Exatamente, enfim. E isso durou 1 ano, 2 anos, porque ele não conseguiu entrar nessa. Não é a mesma disputa, mas estamos falando basicamente de recursos na mão, na mão de empresas. As grandes confederações lá se articularam e isso não foi adiante. Agora, já tem os grupos de pressão do setor privado já estão se organizando no Congresso com grandes bancadas. Eu coloco aqui as traders de soja, por exemplo, que elas são umas desses alvos aí, dos tais jabutis tributários. A indústria farmacêutica de Goiás, que é muito forte, em Anápolis, já estão também se organizando, ou seja, isso é muito difícil, é extremamente difícil. Parece que todo começo de governo, o ministro da Fazenda escolhe uma guerra para lutar. E todo final de governo a gente vê essa guerra que o ministro da Fazenda se coloca no começo sendo derrotada ali no meio. Ela não é nem uma guerra de 4 anos, é uma guerra de 2 anos, 1 ano. E eu acho que a gente só está sendo cético em relação a isso, porque assim, o motivo é nobre, a causa é importante, deveria ser feito, essas renúncias não têm a menor avaliação de efeito, não existe uma avaliação do benefício, isso aí rendeu, não rendeu, funcionou, não funcionou. Agora, o que causa assim, ainda mais ceticismo é que, por exemplo, renúncias fiscais foi algo que aumentou muitíssimo no governo Dilma Rousseff. O PT tem um histórico de dar renúncias fiscais, não de tirar renúncias fiscais, o que talvez seja ainda mais louvável do movimento que o Haddad está fazendo. Agora,
o que a gente demonstra é um ceticismo em relação ao plano, não é em relação ao mérito dele. Agora, o mérito dele está claro. correto. Agora, a verdade seja dita, os estados também, inúmeras renúncias fiscais. Aqui no estado de São Paulo, quando você conversa com o Tribunal de Contas do Estado, tem muita renúncia fiscal. E sempre também tem uma promessa, a ver também se o Tarcísio aqui vai querer mexer nisso. No estado de São Paulo, tem os relatórios de contas dos governos anteriores, que eu gosto de acompanhar, enfim, aqui Tribunal de Contas do Estado, sempre coloca a questão da renúncia fiscal como um problema. E isso nos estados também, tem muita renúncia fiscal, não é só no âmbito federal. Sim, mas aqui aí com a reforma tributária... Deixa eu só passar a palavra para o Daniel. Por favor, Daniel, prossiga. Não, tem um ponto prévio à eliminação desses gastos tributários, dessas renúncias fiscais todas, que é um ponto que o William destacou no primeiro bloco aqui, quando a gente falava de conteúdo local em petróleo e gás, que é uma avaliação, um monitoramento preciso das políticas públicas, do que gera efeito positivo, do custo-benefício. Isso é que a gente não tem tradicionalmente no Brasil e que a ministra Simone Tebet, do Planejamento, no discurso de posse e em algumas oportunidades em que teve de se pronunciar, destacou que são os spending reviews, né? as análises de gastos orçamentários ali e de renúncias, mas para a gente ter clareza dos efeitos. Acho que a primeira coisa ali tem que ser mostrar claramente, por exemplo, quanto custa um emprego ali para incentivos fiscais às montadoras do Nordeste. Custa R$34 mil por mês. Isso vale a pena, né? Aí, a partir daí, você tem um diagnóstico que consegue montar melhor um caso para defender no Congresso a continuidade, o ajuste ou a extinção desses gastos. Em que medida, Daniel, a Haddad e a Simone encontram uma convergência de forças nessa direção? Veja só, a linguagem escolhida pelo ministro da Fazenda hoje, ela é muito boa para a internet, muito boa para lacrar. Quando ele diz, eu vou abrir essa caixa preta, não tem caixa preta na verdade. Todo mundo sabe, são vastos setores, são regiões, como o caso da Zona Franca de Manaus, são categorias profissionais que, de uma forma ou de outra, se beneficiam dessas tais renúncias fiscais. Renúncia fiscal, vamos voltar para o básico, significa que alguém está pagando aquela conta pelo todo. E ninguém pode tirar isso da cabeça. Agora, quando eu dei ênfase nessa questão de estabelecer-se uma política pública, afinal de contas, trouxe o resultado esperado, é evidente nas palavras do ministro da Fazenda que não. Porque quando ele diz, tem uma caixa preta, eu vou execrar os CNPJs que estão recebendo benefícios. São 600 bilhões de reais que eu vou correr atrás. Ele está implicitamente dizendo, esse troço não funcionou. Ele tem força para levar isso adiante? Acho muito difícil, William. Não sei se pensar muito... Assim, não dá para pegar os 600 bi, você tem que fazer uma seleção ali do que vale, do que não vale, analisar os resultados, se teve geração de emprego, se produziu alguma coisa, ou se só melhorou a vida do dono e do empresário. É extremamente difícil. O Congresso Nacional, os lobbies ali, as forças, elas são extremamente articuladas, os grupos. E quanto mais recurso você tenta mexer, mais forte é a operação política para impedir que isso mexa. Não tão somente por responsabilidade dos parlamentares, mas de quem eles são próximos. O setor privado tem uma intensa articulação ali dentro. É muito difícil mexer com isso. Raquel? Não, sim, concordo com o Caio, era exatamente isso que a gente estava trazendo. Agora, é importante a gente enfatizar também a necessidade de fazer isso, né? Aqui, previsão de renúncias fiscais, 486 bilhões de reais. Nós estamos falando de 4% do PIB. É uma monstruosidade de dinheiro que poderia ser aplicado em várias outras coisas. Eu peguei também uma linha aqui de evolução disso em relação ao PIB. Já foi mais, já foi 5%. Quer ver? Eu vou até achar aqui que o ápice foi realmente no governo Dilma. Então, assim, esse percentual já teve maior. Então, assim, é um problema dificílimo de um lobby político, de um lobby econômico que vai se juntando com um político fortíssimo. Cada um desses grupos de interesse vai ter ali o seu motivo para dizer que não, que é preciso manter, mas é um problema que precisa enfrentar. Por exemplo, reforma tributária, William. A gente vai ver uma discussão muito parecida. É a mesma?
é a mesma no final das contas. Hoje estava conversando com o Reginaldo Lopes, que é o presidente da comissão que está discutindo a reforma tributária. O governo fala sempre no IVA, na alíquota única. E aí ele mencionou para mim, ele falou, mundo ideal, né, Raquel? Aqui já estou trabalhando com 5. Estou trabalhando com IVA, estou trabalhando com um IVA de equilíbrio para alguns setores ali que vão precisar de exceções, saúde, educação, construção civil. Já estou trabalhando com IVA zero para os setores que vão ficar isentos, já estou trabalhando com um IVA mais alto para bebida, cigarro, que é os setores que vão ser cobrados a mais, enfim. Talvez precise de 5 IVAs para aprovar a reforma politicamente, o IVA do Simples, talvez precise, mas você vê o quanto é difícil você mexer com o imposto e com o incentivo tributário no Brasil. Daniel, vou pedir para você arredondar essa parte da nossa edição do WW com a seguinte questão. Quanto que o Congresso entrega para o Haddad disso que ele pretende? Porque isso está intimamente ligado e foi no contexto do arcabouço fiscal que ele fez as declarações que nós reproduzimos aqui. Num contexto ainda de CPIs proliferando no Congresso, o preço é altíssimo, é mais difícil de entregar mesmo, né? Acho que as expectativas têm que ser um pouco mais baixas. Por que que o ministro Fernando Haddad está indo com sede ao pote, está ansioso para lidar com essa questão? Por causa de um arcabouço fiscal apresentado agora ao Congresso que tem como princípio ou você, para atingir as metas de superávit que estão ali colocadas, aumentando o gasto, que é a premissa, ou você tem um crescimento do PIB muito alto, ou você tem novos impostos, e aí eu não sei se a sociedade está disposta a pagar, ou você tem a eliminação dessas renúncias tributárias. Tem que partir para um desses caminhos e tudo é um pouco complicado no final das contas. Então, coloque em xeque até se vamos ter o resultado que esse novo arcabouço fiscal promete entregar.